Aleluias, glórias ao Criador dos céus, da terra e do mar, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Porque Ele criou coisas maravilhosas para cada um de nós. E pela sua misericórdia nos deu a oportunidade de chegarmos a Ele. Ele criou a esperança, a misericórdia para que nós fôssemos libertos e tivéssemos vida com abundância. Então você que crê, ou você que não crê, creia, e que crê, se alegre, porque Cristo Jesus veio trazer o melhor. Não se iluda com as coisas mundanas, porque os que não creem são incrédulos, realmente buscam tudo isso, mas os que creem buscam o reino dos céus. Então vamos dar início ao culto, ao reino dos céus, para que você possa ser abençoado e abençoada. Entra no teu quarto, escuta as palavras que vai te curar na enfermidade que ninguém dá jeito, no corpo, da alma. E tu vais ser liberto do poder de Satanás e do poder das trevas. Foi para isso que o Filho veio e todos foram levantados como ele. Mas é gratuitamente, sem dinheiro, porque o ladrão, o bandido, o mentiroso, o enganador, o cambuloso está nos altares de noite, em cada esquina, em cada rua, para roubar e prender cabra e bode cego, que tem prazer na mentira e tem prazer na corrupção. São pastores evangélicos, satânicos, diabólicos, que se transformaram para enganar. Eles são demônios enviados de Satanás, porque o pai deles é Satanás, o pai da mentira. Mas nós fomos enviados pelo aquele que é verdadeiro. Por isso pregamos a verdade. Amém. E Jesus, cheio do Espírito Santo, por todo o Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias, 40 noites, o diabo o tentou, e aqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado aqueles dias teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho do Criador, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus respondendo ao diabo, a Satanás, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Criador dos céus, da terra e do mar. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: eu te darei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. E aí está o poder de Satanás. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu a Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Criador, só a Ele servirás. Alabassu. E levou também a Jerusalém e lhe colocou sobre o pináculo do templo. O diabo disse-lhe: se tu és o Filho do Criador dos céus, lança-te daqui para baixo. Porque também está escrito na lei que o Senhor mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Jesus respondendo ao diabo disse: está escrito também: não tentarás ao Senhor teu Criador. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E Jesus ensinava nas sinagogas,
e por todos era louvado e glorificado. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume de pregar, de ensinar e de fazer curas, milagres na sinagoga, e levantou-se para ler, e lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Quando Jesus abriu o livro e começou a ler, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, pregou a liberdade aos cativos, e dá vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, Jesus assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga, no templo, estavam fitos nele. Então começou Jesus a lhe dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? E ele lhe dizia: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria ou na sua casa. Em verdade vos digo que muitos e muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram do templo e da cidade, e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo do Criador. E Jesus repreendeu aquele demônio, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal, e veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns e outros, dizendo: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles obedecem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava na cama com muita febre, e rogaram-lhe por ela.
Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo seguiu a Jesus. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade de várias doenças lhe traziam a Jesus, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava a todos. E também de muitos saía demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Tu és o pastor verdadeiro, Tu és o Salvador, Tu és o Filho do Criador dos céus. E ele repreendia-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Filho do Criador dos céus, o pastor que viria, o Salvador, o guia daqueles que iam crer. E sendo já dia, saiu Jesus e foi a um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino do Criador dos céus, da terra e do mar, porque para isso eu fui enviado por ele. E pregava nas sinagogas da Galileia. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para o ouvir a palavra do Criador dos céus, da terra e do mar, estava Jesus junto do lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se no barco, ensinava do barco a multidão que foi atrás dele. E quando acabou de falar, de ensinar, disse a Simão: faze-te ao alto, lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão a Jesus, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não conseguimos apanhar nada, pescar nada, e a boa pesca é de noite. Sobre tua palavra eu lançarei, Senhor, porque eu creio na tua palavra. Sobre tua palavra lançarei as redes. E fazendo-se, colheram, e assim lançou Pedro a rede, e colheram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram encheram ambos os barcos de peixe, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador, Senhor. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe maravilhosa que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E aconteceu que, quando estavam daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus de longe, se prostrou sobre o seu rosto, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe naquele homem, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Aleluia. E lhe ordenou Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava a Deus. Aleluia. E aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, hipócritas,
hipócritas evangélicos que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com Jesus para fazer cura. E eis que uns homens transportando numa cama um homem paralítico que estava há muito tempo numa cama paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e lhe colocar diante de Jesus, e não achando por onde o colocasse, o levasse para que fosse curado por causa da multidão, subiram ao telhado da casa em que Jesus estava, e por entre as telhas baixaram a cama até ao meio de Jesus, e vendo ele a fé daqueles homens, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas, fariseus, evangélicos e pastores, fariseus e hipócritas razoavam nos seus corações, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu aos fariseus e hipócritas: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados e de salvar, eu digo a este paralítico na frente de todos: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico, levantando-se logo diante de toda a multidão e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando ao Criador dos céus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam também ao Criador dos céus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, aleluia. E depois disto saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo para trás, levantou-se e seguiu a Jesus. Ele fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia lá uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas, quando viram Jesus assentar-se com os publicanos e pecadores, e os fariseus murmuravam, os evangélicos, pastores evangélicos corruptos, contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos que estão curados, mas eu vim sim para os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem? E Jesus lhe disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para colocar em um vestido velho, pois que o romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. Ninguém deita vinho novo em odres velho, ou outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Aleluia. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. E aconteceu que no sábado segundo primeiro passou Jesus pela seara, os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando com as mãos, e as comiam. E alguns dos fariseus hipócritas, pastores crepulhosos, disseram: por que fazeis o que não podeis fazer no dia de sábado? E Jesus respondendo disse-lhe: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que com eles estavam, os quais não é lícito
lícito comer, senão ao sacerdote. E dizia-lhe Jesus: o Filho do Homem é Senhor até no sábado. Aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus, pastores hipócritas evangélicos, atentavam nele se curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se aquele homem ficou em pé. Então Jesus olhou para os fariseus hipócritas e disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar uma vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse Jesus ao homem na mão errada: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor os fariseus hipócritas. Uns com os outros conferenciavam sobre o que faria com Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte a orar. Passou a noite em oração ao Criador dos céus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de pastores, e Simão, ao qual também chamou Pedro, André seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão chamado Zelador, e Judas filho de Tiago, e Judas Iscariote o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados, os espíritos imundos, e eram curados por ele. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: abençoado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados vós que agora chorais, porque haveis de sorrir. Abençoados sereis quando os homens vos aborrecerem e odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso salário no céu, pois assim faziam aos seus pais, aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorarei. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem de vós, falarem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos odeiam e caluniam. Ao que te ferir numa face, lhe oferece a outra também, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também.
prestardes aos que vos amam, que recompensa tereis de vosso Pai? Também os pecadores do mundo amam aos que os amam a eles, e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa também recebereis? Também os pecadores também fazem bem aos que os fazem bem, e se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperades, e será grande o vosso salário nos céus, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e vos soltarão, dai e vos será dado, por medida recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medides, também vos medirão de novo. E dizia-lhe uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no arqueiro que está no olho do teu próximo, e não reparas a trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu próximo: deixa-me tirar a trave do teu olho, estando uma no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás tirar o arqueiro que está no olho do teu próximo. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhe figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, obedece e busca, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, não obedece, é o que não dá ouvido. É semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aleluias, glórias a ti, Senhor, toda honra e toda glória, porque tu és digno, tu és o Criador dos céus, da terra e do mar, e todos aqueles que foram levantados por ti, como eu, Paulo, Timóteo, Lucas, Marcos, nós desafiamos o inferno e te confessamos e pregamos a teu Filho, aleluia, porque Ele é digno, porque é Ele o único, é Ele a esperança. Por isso nós fazemos a diferença, em nome do teu Filho, amém.